Vocês estão aí com as suas Bíblias abertas e com a mente ligada, mente e emoções. Irmãos, vocês estão entrando num terreno que só vocês podem entrar. É um terreno proibido. O homem natural, ele não entende essas coisas, irmãos. Tá? E tem até crentes, milhares, que nunca ouviram isso. Nunca ouviram. Muitos crentes sinceros. E gostariam de receber isso aqui, mas não tem. Porque é uma aula do Espírito Santo. Ele que dá para a gente. Eu mostrei para vocês, no início, quem foi que escreveu a carta, quem era ele, o que ele passou a ser. Lembra que ele era Saulo e tornou-se Paulo? Ele é chamado apóstolo. Eu falei para vocês o que é um apóstolo, para que vocês tenham cuidado, que tem muitos apóstolos por aí. A Bíblia só fala de 12 apóstolos, comissionados por Cristo. Quando eles morreram, acabou o apostolado. Para a Igreja Católica, a sucessão apostólica. Para eles, Pedro foi o primeiro, depois veio aqueles outros, e depois papas e papas, sendo, segundo eles, apóstolos. Mas só tinha 12, irmãos. Quando a Bíblia veio para nós, pronto. Nós precisávamos da Bíblia e temos na mão. Tá? Paulo foi enviado por Cristo. Eu falei que o documento de um apóstolo, tá? Quando alguém, um policial, uma autoridade chega e apresenta a carteirinha dele, a insígnia dele, que ele é autoridade, você vê, a gente respeita, né? Os apóstolos tinham esta carteira de autorização. Estou falando uma linguagem que vocês entendam. Eles viram o Senhor e ouviram o chamado. Essas duas características, elas são as prerrogativas de alguém que teve um ministério de apóstolo. Eu não sou apóstolo, irmão. Tá? Não sou. Eu sou apenas o pastor que depende da Bíblia. Então, hoje, com esse humanismo forte, os homens estão mais atrás de quem está falando. Se chega alguém na igreja e é um pastor, e o pastor fala, eles aceitam como pronto, é a verdade. Eles não examinam. Tá? Nós examinamos nas Escrituras. Eu prezo pessoas que vêm na igreja e que põem o ouvido na palavra. Eles não querem saber, fulano de tal, um grande pregador que está... Não, isso não interessa. Interessa que vocês prestem atenção no que está escrito. Sabe por quê? Porque isso fará de vocês pessoas bem maduras na fé. Vocês saberão como agir lá fora. Também eu mostrei para vocês que a carta foi enviada para quem? Está no versículo 1. Eu só estou lembrando aqui para os irmãos. Eles são santos. Eu até tratei disso aqui. Na Bíblia, ser santo é o resultado da salvação. Então, se vocês veem alguém que diz que é crente e não vive em santidade, ele não é crente. A salvação produz santidade. Nós não cremos que a santidade produz salvação. Não tem jeito. É impossível. Então, tem muitos ensinos por aí que é tudo são meios que Satanás usa para ensinar a salvação por obras. Se eu for uma vida santa, se eu fizer, eu vou entrar no céu. Não. A cruz me deu santidade. Eu fui a Cristo e Ele me salvou e me tornou santo. Agora amo a igreja, amo uma vida justa, amo honrar a Deus com meu corpo, amo meus deveres para fazer com amor. Isso é santidade, irmão. Na realidade, eu sempre digo,
Santidade é vida em justiça. Como é você, irmã, em sua casa? Em relação ao seu marido, você é submissa. Você não segue esse projeto satânico do feminismo. Não. Você respeita o seu marido. Aos maridos, ama a esposa. Ama mesmo, como Cristo amou. Tá? Isso é santidade. Tá? Não imitar o mundo. Não seguir os padrões deste mundo maligno. Eles vão enfrentar o juiz um dia. Eles vão prestar conta, irmãos. Nós não. Temos um padrão de Deus diferente para tapar a boca dos perversos. Então lembre bem, santidade não é para salvação. Salvação que produz santidade. Ah? Eu sempre uso aquela ilustração bíblica. Quem vem primeiro? O sangue ou o azeite? Vem o sangue, depois o azeite. Lembra? Salvação e santidade. Outro detalhe aqui no versículo 1 é que esses crentes, eles são chamados de quê? De fiéis. Eles não somente são santos, mas são fiéis. Fiéis é a palavra crente. Ele sempre está crendo. O crente não é aquele que creu e tirou a camisa da fé, colocou lá, vou para o céu mesmo, vou para o mundo. Não. Ele é fiel. Você pode ver o crente, ele crê sempre. Eu creio em meu Deus. Não é uma fé passageira, como uma nuvem, né? Vê uma nuvem ali em cima, daí de repente ele não está mais. Né? Não. A fé cristã é contínua. Por isso que ele é chamado de fiel. Bom, no versículo 2, só estou repassando para os irmãos lembrar. Eu lembro a saudação aqui apostólica. Graça e paz. Tá? Isso aqui era a saudação dos apóstolos. Tá? Já repito isso para os irmãos lembrarem. Como é que deve ser a nossa saudação? Como é que eu posso saudar Gessé e qualquer um de vocês aqui? Se quiser falar graça e paz, pode falar. Ô paz, se você entende o que você está falando, tudo bem. Tá? Não tem nenhuma a exortação definida, irmãos. Naquele tempo, os irmãos saudavam com ósculo santo. É costume até no Oriente hoje. O ósculo é aquele beijinho assim na face. Tá? Ósculo santo. Então, nós não temos esse costume, Deus vai cobrar? Não. Tá? O que importa é que haja o amor de Cristo em nossos corações. Você vem para a igreja, se você está despedindo do irmão e quer falar Maranata, você está dizendo assim, Cristo virá. Você despede. Um abraço é uma despedida de um crente. Porque você pode estar vendo esse irmão agora, daqui a pouco você morre. Não vai ver, só vai vê-lo no céu. Tá? Então, é assim. Tá? Então, queridos, o que importa na saudação é o afeto cristão. Tá? O amor de Cristo. Você gosta tanto dos irmãos, tá? Você ama tanto a igreja, que você, quando sai, você despede, irmãos, eu estou indo. Mas pode ser que nós nos encontraremos lá no céu. Essa é a saudação bíblica. Ok, não vou demorar mais nisso, não, nem vou retornar aqui. Eu vou agora entrar, como nós entramos no domingo passado, nesta parte tão comprida aqui, né? Longa parte, que trata da nossa, como foi organizada essa salvação. Como foi? Então nós começa aqui no versículo 3. Vamos lá. Eu estou dando ênfase aqui, irmãos, batendo na mesma tecla, para que vocês saibam que a nossa salvação não foi projeto nosso. Não fui eu que tomei uma decisão. Não. Não foi uma cúpula de pastores batistas ou presbiterianos ou de outras denominações. Não. Nem foi dos apóstolos. Foi de Deus.
Olha, eu estou plenamente certo, irmãos. Você quer ver o orgulho religioso derreter como derrete o cubo de gelo posto fora da geladeira? O cristianismo moderno, essa opção evangélica que tem hoje, derrete. É tudo orgulho próprio. Diante do que nós estamos vendo aqui em Efésios. Quem que projetou a salvação? Deus. Quem é Deus? É o Deus triuno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia define isso. Pronto. Eu aceito pela fé. Agora, aquilo que não foi revelado, nós ficamos quietos. Mas o que foi revelado está aqui para nós. No livro santo. Está aqui em Efésios. É para eu esconder isso? Não. É para o bem da igreja. O bem do povo de Deus. Se você não ama, não interessa por isso, aí é problema seu diante de Deus. Mas o que faz a vida ficar forte é o conhecimento de todo esse alicerce, tudo isso que foi preparado de antemão para nós. Tá? Se é coisa de Deus, envolve a eternidade. Se é coisa do homem, acaba. Começou ontem e termina agora. Quando é de Deus, o projeto é eterno. Envolve eternidade. Eu vim de um plano eterno. E eu vou para algo eterno. Tá vendo? Então aqui estava minha esposa. Dona Nádia, ela foi salva. Ela se converteu a Cristo. Ela amava o Senhor. Ela amava a santidade de vida. Onde ela está agora? Está no lar eterno. Foi para lá. E de lá nunca mais vai sair. O céu não tem opção. Eu vou para outra cidade que tem numa galáxia tal. Não. Aqui nós fazemos, vou mudar de Ribeirão Preto para São Paulo. Eu vou mudar de Ribeirão Preto para Curitiba. Na glória eterna é glória. Nós sempre estamos procurando uma coisa melhor aqui. Lá a coisa é perfeita. Então quando você está no perfeito, você não procura algo melhor. Porque não tem, tudo perfeito. Então, vale a pena? É bom que eu seja incentivado para estudar essas coisas. É importante. Tá? Então vamos lá. Como foi o projeto? Tem uma pessoa cuja cabeça domina tudo isso. Quem é? Deus. Olha o versículo 3. Olha para o texto, irmãos. Deus, bendito Deus e Pai. Esta é a pessoa. Bendito Deus e Pai. Vendo? E essa palavra Pai aí aparece quase nada no Velho Testamento. Mas é esplendorosamente usado no Novo Testamento. Lembra que Jesus sempre exaltou o Pai? O Pai, o Pai. Ele faz isso várias vezes. E os apóstolos, não menos. Fala também, o Pai, Pai das consolações, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Por quê? Das três pessoas, esta pessoa amada é o cabeça. E nós vamos ver isso em 3 etapas aqui. 3 etapas. Vai do versículo 3 até o versículo 6. Vai do versículo 7 até o versículo até o versículo 12. E depois do versículo 13 até o versículo 14. Tá bom? E aí termina aquela sentença enorme que está aqui. Então eu vou convidar vocês, para vocês com coragem, amor, carinho pela palavra, dobrar-se diante desse texto. Quem é Deus, o Pai, aqui? A Bíblia, irmãos, não
dá margem para nós procurarmos saber a identidade de uma pessoa da triunidade. Quando você vai na Bíblia, você vai perceber de forma doutrinária como saber um pouco da divindade. O que trata aqui é Deus o Pai. Pai de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Não vai falar pai de Paulo, pai de Pedro, pai de Tiago. Não. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Por quê? Porque essas duas pessoas, nota como o Espírito Santo, ele pega a câmera de um reportagem, de um repórter, e vai reportando isso para nós. Essas duas pessoas aparecem sempre na Bíblia, lá na criação, chamado Deus. Deus. Tá? Então, essa pessoa é pai. Como é que eu vou saber disso? No Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus nasceu. E foi o único nascimento que nós vamos celebrar agora, estamos celebrando no Natal, sempre o fazemos. Foi a única pessoa que é destacada como sendo o Filho de Deus. O local onde ele nasceu, para quem foi anunciado, como Satanás tentou acabar com ele até no nascimento, como da boca dele procede essa declaração, Filho de Deus. Como os discípulos entenderam isto, Filho, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E como ele fala no Novo Testamento, umas 3 vezes ele fala, aponta para Jesus verbalmente e diz, esse é meu filho amado. Tá? É para nós entendermos quem é ele. E dele procede a bênção de eu ser filho dele. Então os irmãos perceberam agora? Vamos lá. Eu quero colocar vocês nessa linha de raciocínio. Quando Jesus nasceu, ele é chamado Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Unigênito é o único filho. O Theo é filho unigênito. É o único filho de Jessé e a Virgínia. Mas Jesus é chamado primogênito também. Entendeu? Quando Lucas narra, quando ele nasceu de Maria, filho de Maria, nasceu o primogênito de Maria. Porque Maria teria outros filhos. Só basta aquilo para dizer que Maria não era a Virgem Maria. Tem nada a ver, irmãos. Maria deu à luz a Jesus, deu à luz como a Virgem Maria. Mas quando ela casou com José, ela teve outros filhos. Por isso que Jesus é chamado primogênito de Maria. Mas com relação aos crentes, ele é chamado também, em Hebreus, o primogênito entre muitos irmãos. Por quê? Quem aqui é filho de Deus? Nascido de novo. Os que são nascidos de novo são filhos. Então, para entender a ligação que Deus tem com o filho dele e com os que nasceram de novo. Ok? Então vamos lá. Eu espero que os irmãos entendam. No versículo 3, volta os olhares para lá. Bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, vamos lá, com o quê? Com toda sorte de bênção. Eu vou repetir isso aqui para os irmãos entenderem. Tudo começa com bênção. O povo hoje fala de bênção. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, vai com Deus, tudo vai dar certo. O povo hoje fala isso, né? A Bíblia não trata disso assim, irmãos. Nós temos que voltar, sempre canalizar nossas mentes, colocar o cano, por assim dizer, para receber a provisão canalizada do céu para nós, através da palavra. Por quê? Porque o que a Bíblia fala, que eu devo entender. Quem é o crente? É uma pessoa abençoada já.
Então, eu quero perguntar, fulano de tal, José, um homem crente? Por quê? Ele se converteu. Ele pode ser mais abençoado do que ele é? Não. Olha o texto. Diz que é abençoado com toda sorte de bênção. Então eu não desejo que a irmã Maristela, ou o irmão Gessé, ou qualquer outro crente, seja mais abençoado do que ele, porque não tem jeito. Ele já é. Tá? Todo crente, ele é abençoado já. Então você não é menos agora porque você está passando por uma provação, com dificuldade. Eu até vejo os crentes falando, ore para dar certo. Não. Não. Na vida cristã, tudo dá certo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Eu vi que Deus tomou de Jó tudo que ele tinha. Satanás foi lá e passou a mão. Jó foi menos abençoado? Não. Porque quando Deus está lidando com o seu povo, ele está ensinando que todas as coisas estão funcionando certinho para o bem deles. Tudo está funcionando para o bem. Está vendo? Mas o mundo entende que bênção é ter aquilo que eu quero. O povo hoje é assim. Ore que vai dar certo. Ore. É isso. Vai com Deus. Então vai tudo dar certo. Isso é, irmão, superstição. A vida do crente tudo dá certo. Porque ele está em Cristo. E olha que provisão incrível. O que você quer? Você quer coisa daqui, da terra? Deixa o mundo procurar. Satanás está aí pronto para agir. Quando Deus aciona, você está querendo o quê? Dinheiro, divertimento, prazeres, conforto. O mundo dá. Estou vendo como o povo hoje age. Até nas igrejas. Querendo bênção de Deus. Eu fiz meu trabalho, meu dever, eu quero bênção. Não. Deus não prometeu essas coisas. Deus não prometeu. A nossa provisão é eterna. O que diz o versículo 3? Toda sorte de bênção espiritual, onde? Nas regiões celestiais. Está vendo? Você é abençoado lá. Você se converteu a Cristo? Seu nome está lá. O seu nome eterno não está no cartório de Ribeirão Preto ou na cidade qualquer cidade onde você nasceu. Seu nome eterno está na glória, na região celestial. Está vendo? É lá. Ninguém pode mexer em você lá. É lá que Satanás quer acabar conosco. Ele vai sempre lá, mas você está lá já. Pastor, não estou entendendo. Sim. Você se converteu? Você já está lá. Então Deus chamou o povo dele, escolheu o povo dele para ser um povo do céu e não da terra. Ele vai suprir o que você precisa aqui. Ele vai cuidar de nós. Às vezes ele dá coisa a mais. Chamou o bônus que ele dá, né? Ele concede uma casa, mas ele vai tomar um dia. Ele pode conceder para você, eu quero um carro, preciso. Ele pode conceder, mas ele vai tomar um dia. Tá? Nosso Deus é assim. Ele dá comida e arruma a mesa, põe os pratos, supre toda a necessidade. Mas lembrem, Deus não está tratando dessas coisas terrenas. Ele está tratando aqui de coisas eternas, ligadas à região celestial. Agora, o que foi que ele fez? Ele fez tudo em Cristo. Eu sempre vou repetir isso, irmãos. O que é ser crente? Eu sou da igreja evangélica. Escuta, você está em Cristo? Se você não está em Cristo, você não é crente. Não é. Eu posso ter o meu nome na Igreja Batista Maranata. Não vai resolver nada. Eu fui batizado pelo pastor fulano de tal. Também não é. Você está em Cristo? Você se converteu de todo o coração?
Você foi chamado pela palavra. Você ama esse livro. Você deseja conhecer. Então você é um crente. Eu posso afirmar. Você ama Deus. Você ama Jesus. Você ama a santidade de vida. Você respeita as coisas de Deus. Você ama os irmãos em Cristo. Porque eles são participantes da sua família. Você quer estar com eles aqui. Você quer cantar com eles. Você quer amar esses irmãos. Você quer sofrer com eles. Você suporta as aflições. Você não some na sua fé. Você não fica carregando a bandeirinha de ser salvo só para viver como quer. Tá tudo bem. Você não fica mentindo para Deus. Ah, eu não posso ir porque eu estou... Não, você é um crente. Tá vendo? Prova-me. Você é. Então eu posso dizer, você está em Cristo. Se você encontrar um irmão lá fora, que ele ama a palavra, que ele tem prazer no Senhor, ele está em Cristo. Então há uma unidade, há uma ligação entre nós e todo o povo de Deus. Vamos supor que irmã Aparecida vai morar em São Paulo. Ela vai lá e frequentar uma igreja que tem a mesma fé. Ela encontra os irmãos que têm a mesma fé. Ela se alegra com eles, participa do trabalho de Deus. O que aconteceu? Ela está em Cristo. Então a Bíblia vai sempre falar, vós que estáis nele, quem está em Cristo é nova criação. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Está vendo? Olha o final do versículo 3, o que é que diz? Em Cristo. Está vendo? Agora, vamos para os detalhes. Como foi organizado isto? Então, peçamos ao Senhor, dá-nos graças para entender isso. Olha o versículo 4. Assim como nos escolheu. Nós temos aqui, irmãos, alguns detalhes que nós precisamos saber. O que foi que o Pai fez por nós? Versículo 3. Versículo 4. Eu diria para vocês que o versículo 3 é o geral. Agora nós vamos do geral para o particular. Tá bom? Vamos ver essas particularidades? Vamos lá. Ele nos escolheu. Se você quiser anotar isso, vai anotando. Nos escolheu nele. Aí mostra os motivos. Versículo 5. Nos predestinou. Está vendo? Então nós temos duas coisas aqui que são importantíssimas para o nosso entendimento dessas bênçãos que nós vemos no versículo 3. Quais foram as bênçãos? Olha o que ele fez. Ele nos escolheu e ele nos predestinou. Quando chega no versículo, o versículo 6, você vai falar, qual o objetivo final disso? Para o louvor da glória e da sua graça. Vamos voltar então? A primeira lição que temos aqui é ele nos escolheu. A segunda, nos predestinou. Veja a harmonia que existe nisso, irmãos. Você entende o que é eleição e predestinação? Eu vou explicar. Eleição trata do projeto da salvação. Porque ele nos escolheu. Ele escolheu para sermos salvos. Veja, e essa salvação garantiu-nos essas coisas, santos e irrepreensíveis. Vamos lá. A primeira lição dentro aqui do versículo 4 é que a escolha foi feita nele. Nele quem? Eu gosto de ver aqui os irmãos entendendo. Tem uma pessoa que entra imediatamente. Nós estamos vendo o Pai até aqui. A partir do versículo 3, nós estamos vendo o Pai. Agora nós vemos nele.
A escolha foi feita em quem? Em Cristo. Quem é Jesus? Ele é Deus? É. Deus o chama de filho. E é nele que nós somos eleitos. Aqui não está entrando particularidade de vida. Você olha para Davi Sena, diz, será que Deus escolheu um homem desse? Irmãos, intrinsecamente nós somos iguais. Não tem diferença. Tá? Não tem diferença. Eu e Jessé, em Adão somos iguais. Veja você, qualquer outro irmão em Cristo, ele é melhor? Não. Deus não escolheu nessa base de que alguém é melhor, de que igreja você frequenta, de que família você é, que nome você tem aqui. Se você é rico ou se é pobre, se é culto ou ignorante, isso não faz diferença no plano da eleição. A escolha foi feita em Cristo. Nós nunca seríamos aceitos baseados numa eleição assim. Deus olhou e viu. Viu o quê? O que ele viu? Ele viu a Maristela, e ele viu nela qualidade. Que qualidade Maristela teve? Que qualidade Rose teve? Que qualidade o Antônio teve? Nada. A escolha não foi feita nessa base. Foi feita no amado. Quem é Jesus? Perfeito Filho, justo, santo, o Cordeiro sem mácula, o precioso Filho. Fomos postos nele. Está vendo? Se eu olhar para nós aqui, todos nós temos pecado. Nascemos em Adão. Os irmãos estão percebendo? Cada um de vocês aqui, que diferença tem para Deus? Pecador é pecador. Se você vê uma cascavel que nunca picou e matou alguém, ela é melhor? Não. Põe a mão na boca dela para você ver o que vai acontecer. Quem somos nós? Pecadores, irmãos. Mas eu nunca... Não tem problema, não tem mudança, não é diferença. Todos nós somos iguais em Adão. Nós todos temos o potencial de fazer coisas perversas. A escolha não foi feita baseada em mim ou em você. A escolha foi feita no Filho. Eu entendo mais do que isso? Não. Não entendo. Eu sei que a escolha foi feita no amado. Então, irmãos, olha bem como Deus vê. Ele sabe de todos os eleitos? Sabe. Ele sabe de todos os eleitos que ainda vão ser salvos? Sabe. Ele sabe onde eles moram? Sabe. Tá? Deus já conhece todo o povo dele. Nós estamos lidando com onisciência, onipotência e onipresença. Deus não é pego de surpresa. Ele conhece todos os eleitos. Quando foi que ele conheceu? Conheceu na eternidade, irmãos. Romanos diz, aos que de antemão conheceu. Tá? Pronto. E agora, queridos? Eu quero perguntar, ele lhe conheceu de antemão? Conheceu. Por isso que ele chamou você. Ele disse, eu sei. Você lembra quando Jesus diz em João, eu conheço as minhas ovelhas? E ele diz para os incrédulos judeus, sabe por que vocês não creem em mim? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Está vendo? O nosso Senhor não é aquele Deus que está lá no céu. Eu mandei meu servo Davi para pregar o evangelho, ninguém quer crer. Estou aqui esperando eles fazerem uma decisão, mas ninguém... Não existe isso na Bíblia. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Ele chama no dia do poder dele. Se o dia do poder de Deus vem, aqui em Ribeirão Preto, o Senhor começa a chamar pecadores. Aquele homem lá do bar, bêbado, de repente Deus chama,
Ele começa a vir na igreja, eu quero. Você está orando para sua família? De repente, você está orando, porque Deus ouve as orações dos santos. Ah, eu quero a salvação do meu marido, minhas filhas, eu quero que eles conheçam o que Deus falou comigo. Impressionante, de repente o poder de Deus entra em ação. Eu ouvi de um homem de Deus que a mãe dele orou pela salvação dele. Ele foi se converter com a morte dela. É o tempo de Deus. O projeto foi escolher para ser salvo. A escolha foi essa. O plano de Deus era me salvar. Voltemos ao texto. A escolha foi feita quando? Nós estamos olhando agora o tempo. Mas quando falamos de Deus, irmãos, nós temos que esquecer tempo. Sabe o que é tempo? Eu estou aqui com esse relógio. Tá? Ele está contando os segundos, minutos, horas, dia. Deus não tem isso. A única pessoa da divindade que conheceu o tempo foi Jesus, porque ele para lidar conosco entrou no tempo. Só que o tempo dele é diferente do nosso. Eu conto o dia, 1 minuto, 1 segundo, passou, tá? O relógio de Deus é diferente. Os minutos dele equivalem 500 anos, 1000 anos, entendeu? Ele conta a história assim. Deus está sentado ali nós pensamos no escritório dele. Passaram 500 anos. Você lembra de Gênesis para Hebreus? Êxodo, digo. Passaram 500 anos. Agora está a hora de eu levantar Moisés para... Moisés, venha para libertar meu povo. É assim que Deus age. No tempo dele. Ele sabia quando o evangelho chegaria aqui em Ribeirão Preto. Vamos pôr aqui por mim ou por outro. Alcançando fulano de tal, fulano de tal. Tudo está dentro dos projetos de Deus. Mas o plano foi feito na eternidade, antes da fundação do mundo. Então, queridos, não tem jeito de você contar a sua história, a história da sua vida, porque você nasceu em Ribeirão Preto, porque você nasceu em tal lugar, porque você nasceu naquele ano, porque eu nasci em 1953, por quê? Projeto eterno. Está vendo? E agora, por que ele nos escolheu? Para sermos o quê? Olha o versículo 4. Santos. E aqui está aquela santidade, irmãos, feita na compra. Tá? Quando você vai comprar um carro, você paga o preço do carro porque é seu agora. É meu. Quando alguém compra alguma coisa, diz, isso aqui é meu. Tá? Direito daquele quem comprou. Deus permitiu a entrada do pecado para que eu caísse. E depois ele me comprasse com seu sangue. Tá vendo? Um garotinho fez um barquinho bonitinho. Mas bonitinho. Lindo barquinho. Eu não sei se ele fez, se ele... eu sei que alguém fez, deu para ele. E ele pôs na água para ver o barquinho ali. E a corrente levou a água. Tá? Levou. Mas alguém achou esse barquinho lá adiante, perdido. Tirou, guardou e pôs para venda. A criança passou e viu aquele barquinho. Falou, esse barquinho é meu. Foi pro dono ali e falou, esse barquinho é meu. Falei, não, esse barquinho está à venda. Quanto é?
Ele foi, arrumou o dinheirinho, pagou, e depois segurou aquele barquinho e disse: esse barquinho é meu 2 vezes. Eu fiz e eu comprei. Está vendo a história da nossa redenção? Essa é a história. Para sermos santos. Então a compra foi feita com sangue. Para que você, querido irmão, fosse dele. Dele. Quando eu casei com Dona Nádia, eu casei para ela ser minha e eu dela. Quando Cristo nos comprou com seu sangue, foi para que fôssemos santos. Santidade significa que eu pertenço a Ele. E para sempre. Santidade significa que Deus nunca vai nos perder. Ele não deixa que Satanás nos toque. Ele nunca vai deixar que o inferno nos pegue. Ele nunca vai permitir que um santo de Deus caia no inferno. Porque a compra foi feita, a escolha foi feita e o pagamento foi feito na cruz. Então liga, irmãos, a eleição com o fato de que ele nos escolheu e mandou o Filho para que na cruz ele pagasse o preço desses que ele escolheu. Pronto, foi pago o preço. Agora, quem poderá empurrar um crente no inferno? Ninguém. Quem poderá ser dos crentes ser tocado por Satanás para destruição? Ninguém. Jesus falou das ovelhas dele. Em João capítulo 10, ele diz: eu conheço as minhas ovelhas. Como é que você sabe? Olha aí, elas estão me seguindo. Olha onde elas estão. Você vê a vida delas. Elas sofrem perseguição. Elas não são amadas pelo mundo. Elas amam a igreja. Elas leem a Bíblia. Elas se separam para Deus. Olha elas aí. Então, santidade. São minhas. Não toque nelas. E ele diz mais: elas estão na minha mão. Na minha mão. E o Pai veio, está na mão do Pai. Onde estão as ovelhas? Elas estão ali. Quem pode tirar dali? Quem é o poder do diabo, dos demônios, que pode tirar os santos da mão do Pai e da mão do Filho? Estão protegidos. Está vendo? E eles foram escolhidos para quê? Para serem santos. E, olha o texto, irrepreensíveis. Sabe o que é uma vida irrepreensível? É que Satanás nunca vai apontar culpa alguma que leve um crente para o inferno. Porque a escolha foi feita em Cristo. Foi posto em Cristo. Eles estão ocultos nele. Escondidos nele. Está vendo? E agora, irmãos, vamos ver. Ocultos perante ele, ou irrepreensíveis perante ele. O versículo poderia terminar aqui, né? Mas o que tem? O ponto ou ponto e vírgula na sua Bíblia? Ponto e vírgula, porque não termina aí. Continua. Ele não muda de assunto, ele continua o mesmo assunto. E em amor, tá vendo? Se sua palavra termina ali no versículo 4 com amor, lembra que continua no versículo 5. E em amor nos predestinou. Deixa eu entrar um pouco sobre predestinação. Eu falei para os irmãos que eleição trata da nossa salvação. E predestinação é do dia a dia. Muitas vezes, nós não entendemos por que estamos passando por isso. Porque eu nasci numa família pobre. Porque fulano de tal nasceu como mulher e outro fulano como homem. Por quê? Plano de Deus. Aí trata da
predestinação. Quem são os meus pais? Onde eu nasci? Quando foi que eu nasci? O que vai acontecer comigo cada dia? Quando é que eu vou morrer? E os detalhes da vida, com quem vai casar, que curso vai fazer, os detalhes da vida entra no programa da predestinação. Aí você pergunta para mim, pastor, e aquele pecado que eu cometo? De repente você mente, você cai, entra no projeto da Deus me predestinou para eu cair em pecado? Não. O que eu estou dizendo é que a predestinação lida para que nada de errado aconteça para desfavorecer minha vida. Vai me prejudicar? Eu vou sofrer o efeito? Vou. Eu não quero me cortar com uma faca. Eu trabalho com uma faca para não me cortar. Se cortar, eu vou sentir os efeitos. E às vezes a dor é grande. Então, no projeto de Deus, Deus sabia de antemão que Davi ia cair nos braços daquela mulher e até matar um homem? Sabia? Deus permitiu para que todos soubessem que os filhos deles são tentados e caem. É para humilhar os crentes, para eles aprender a depender da graça. Então, nesse caso, a predestinação se ocupa em nos humilhar e nos elevar ainda mais em santidade. Está vendo? Deus não predestina nossa queda. Ele permite para o nosso bem, para que a história fique contada, que eu sou um pecador. Os irmãos veem aí que foi planejada aquele caso de Abraão com Agar, que Sara foi lá e entregou a escrava dela para deitar com o marido? É plano de Deus? Na santidade, não. Deus permitiu. E todos ficaram sabendo de que Abraão é um homem que cai. Que os filhos dele são tendenciosos. Mas o resultado continuou. Olha os ismaelitas hoje, os árabes, vieram dessa ligação de Abraão com Agar, que o povo judeu sofre hoje. Nenhum mal que o crente comete fica sem uns efeitos terríveis. Tá? Mas não prejudica a predestinação. Porque na predestinação, Deus toma os males para a glória dele e para o nosso bem, para nos humilhar. Está vendo? Você lembra de Paulo, quando ele se converteu? Ele tinha um problema na vista, chamado espinho na carne. Ele pediu Deus para tirar aquilo, curar. Deus tirou? Não. Ele diz, minha graça opera na fraqueza, porque é na fraqueza que eu tiro força. O meu poder age na fraqueza. E deixou Paulo daquele jeito. Porque na predestinação, Paulo explica. Ele ganhou consolo, conforto. Os irmãos percebem como Satanás sacudiu a vida de Jó? Mas no final, a graça operou. Está vendo? Porque Jó ficou mais forte na fé. Foi da queda de Davi que surgiu o Salmo 51, onde ele mostra o que um pecador quebrantado faz. Tá? Não tente aproveitar da predestinação para viver errado, porque se você fizer isso de propósito, você está dizendo que não é crente. Qualquer coisa que você faz proposital, aproveitando uma doutrina santa como essa, você está declarando que não é crente. Porque o crente, ele sofre numa queda dele. Para que Deus, e ele vai aprender na instrução da graça, o que é se humilhar. Então Deus não inventa pecado. Ele é santo. E ele nos chamou para a santidade. E eu vou terminar aqui. Eu prometo trazer, com a graça de Deus,
a continuação desse assunto na próxima oportunidade. Agora, eu vou terminar. Santidade, ou predestinação, digo, envolve a salvação do homem. No tempo certo, Deus chama. É o Deus Todo-Poderoso que opera salvação do perdido no tempo dele. No dia que Deus chama, quando Deus ordena que os pregadores no poder dele pregam, os pecadores que ele escolheu vêm. E sabe como é que eles vêm? Eles vêm humilhados. Deus nunca salva o soberbo. Cristo não veio buscar o arrogante, aquele que está inchado nos seus pecados, achando que a decisão é dele. Não é. Quanto mais orgulhoso você fica, pior é para você. Porque vai chegar o dia que Deus vai derrubar você lá da altura do orgulho. E a queda vai ser no inferno. Deus chama o pecador para ele se humilhar. Porque é o pecador no pó que Cristo visita e opera a sua salvação. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.